Primeiramente, queria agradecer a sua participação aqui na nossa live, para falar sobre um assunto que é muito, como é que se diz, cogitado pelas pessoas, todo mundo pede. Da outra vez não deu para acontecer a live, todo mundo Pois veio é. chateado no inbox, cobrando, quando que vai ter? Quando vai ter? Calma, gente, vai ter, relaxem. Vai dar tudo certo. Então, agradecer em nome do nosso laboratório por ter aceito esse convite. E eu vou fazer agora a sua apresentaçãozinha básica, tá? Beleza. Bom, gente, ela possui castelo branco. Ela fez pós-graduação em endocrinologia e metabologia de pequenos animais pelo Instituto Qualitas. Ela possui residência em clínica médica de animais de companhia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E onde, atualmente, ela é minha companheira de aluna de mestrado no programa de Patologia e Ciências Clínicas. Bruna, fica super à vontade. Hoje o tema é hiperadrenocorticismo em cães, né? Então você pode ficar super à vontade para conversar aí com a gente, tá bom? Ai, amiga, então, em primeiro lugar, eu Sim. queria agradecer, né, ao LabVet por me convidar para dar essa live. Eu fiquei muito feliz com o Uhum. convite, eu me sinto muito honrada. Eu brinco que eu me formei pela Castelo, mas eu sou ruralina de coração. Então, Uhum. assim, eu sempre pude contar com o LabVet, né, até porque, como você falou, eu fui residente de clínica, então eu sou muito grata porque realmente vocês melhoraram muito a nossa rotina, sempre atendiam as coisas que eu pedi, né? E às vezes, ai, por favor, depois das 4, ou um paciente em emergência, me É ajuda, pelo verdade. amor de Deus. Vocês sempre me socorreram, então, para mim, eu fiquei extremamente feliz. E é um tema realmente que ele é muito frequente, né, na clínica de cães, e ele é muito complexo. Então, Uhum. a gente decidiu, né, Agatha, na verdade, eu e você, a Uhum. gente abordar de uma forma que, assim, em uma hora é muito pouco tempo para a gente conseguir falar detalhadamente da doença. Mas, Uhum. se a gente abordar de uma forma clínica e laboratorial, que consiga justificar aqueles pacientes que a gente deve fazer o teste, qual é o paciente que a gente deve testar, qual é o paciente que Uhum. realmente sugere que tenha síndrome. Né? Então, eu acho que Uhum. dessa forma é o primeiro passo que a gente deve dar, né? E as dúvidas, Uhum. elas sempre aparecem, né? Cada paciente responde de um jeito, às vezes ele tem toda a clínica de hiperadreno e o teste dá negativo, então isso é normal. E a gente tem os Uhum. professores, a gente tem os livros para a gente procurar. Então, se alguém tiver alguma dúvida que de repente a gente não consiga ou não dê tempo de responder, a gente pode de repente Uhum. colocar no Stories ou botar Sim, uma outra verdade. forma de responder, né? E Uhum. dentre as perguntas que você me mandou, né, que a galera fez, eu decidi colocar ela como alguns tópicos já dentro da live, para a gente não perder o fio da Uhum. meada. Né? Então, eu acho que ia Sim. ficar interessante, não ia ficar repetitivo, para dar tempo da gente conversar um pouquinho, né? E dentro disso, falar Uhum. sobre os pacientes que eu atendi, né? Perfeito. Diagnosticados com essa doença, tá? Tá Então, ótimo. para a gente começar, eu acho que é importante a gente definir a doença, né? O Sim. hiperadrenocorticismo, ele é sinônimo do hipercortisolismo. Então, são Uhum. pacientes que eles têm uma, uma produção excessiva de cortisol, né? Eles têm o cortisol aumentado na corrente sanguínea. E quais são os Uhum. tipos de hiperadreno que a gente pode encontrar nos cães? Ele pode ser espontâneo ou iatrogênico. Uhum. Uhum. Iatrogênico são aqueles pacientes que eles fazem uso de corticoide, né, de glicocorticoide, em excesso de forma exógena. Então, por um tempo prolongado ou uma dose alta, eles começam a apresentar sinais de hiperadreno por conta de uma Uhum. medicação, ou por via injetável ou por via oral, né? E esses Uhum. são os iatrogênicos. Agora, o espontâneo, ele pode ocorrer tanto de forma é,
hipofisária, né, com origem ACTH dependente ou adrenal dependente. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o eixo, eu decidi colocar o eixo aqui para a gente dar uma relembrada, tá? Então, deixa eu ver aqui, para a gente conseguir seguir. Ao contrário. Foi. Então, para a gente lembrar, o eixo, o hipotálamo produz o TRH, que é o hormônio liberador da corticotrofina, que vai estimular a hipófise a produzir o ACTH, que é o hormônio corticotrófico. E esse hormônio, ele vai estimular as adrenais a produzir o cortisol. Então, esse eixo é o eixo normal, que acontece em todos os cães. Quando o paciente ele apresenta um hiperadreno ACTH dependente, o que acontece? Vou trocar a foto. Eita. Acho que eu venho aqui. Trocou? Trocou. Então, vamos lá. Esse paciente, ele vai ter um macro ou um microadenoma na hipófise que vai aumentar a produção de ACTH. E esse ACTH, ele vai estimular as adrenais a produzir mais cortisol. Então, esse paciente, normalmente, na ultrassonografia, ele vai apresentar uma hiperplasia bilateral de adrenal, porque a ordem está vindo de cima. Ele está estimulando as duas adrenais a produzir mais cortisol, tanto que as adrenais elas estão paradas na foto. Né? Agora, vamos lá. Se a gente tem um hiperadrenocorticismo adrenal dependente, o que acontece? Por um tumor na adrenal ou por uma hiperplasia nodular, essa adrenal ela fica aumentada de tamanho, né? E ela produz cortisol em grande quantidade, independente do eixo. Mas, ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela faz um feedback negativo na hipófise. Porque a hipófise interpreta, pô, já tem cortisol circulante, vou diminuir a produção de ACTH. Então, o ACTH desse paciente, ele vai estar diminuído. E o que vai acontecer com a ACTH contralateral? Ela vai diminuir. Porque ela, sim, estava respondendo ao estímulo de cima. Então, nesse paciente, a gente tem uma hiperplasia de uma adrenal, né, um tumor, e uma atrofia da contralateral. Aconteceu alguma coisa? Acho que deu uma travadinha. Dá uma repetida só o que acontece. Deu. Para mim deu, não sei se para todo mundo deu. Tá. Então, para concluir, a gente consegue perceber que nesse paciente, quando é adrenal dependente, ele vai ter uma atrofia de uma adrenal e uma hiperplasia da outra, né? Ou uma presença de um tumor. E esses pacientes são 15 a 20%. Comumente, o ACTH dependente, né, de origem hipofisária, ele é muito mais comum, tá? Caramba, achava que era o contrário. Não. Legal. O adrenal dependente. Então, vamos lá. Quais são os fatores? Deixa eu só tirar. Agora, como é que eu tiro, será? Acho que você tem que apertar tipo um ícone de sumir a foto. Ver se dá para sumir a foto. Deixa eu tentar. Não sei, não. Muita tecnologia. Eu não tô acostumada com com essas coisas. Então, foi. Então, assim, a gente já sabe que ele pode ter duas origens, né? E existe também aquele paciente que chama hiperadreno atípico. Quem é o atípico? É aquele que tem os sinais clínicos compatíveis com a doença, mas ele é negativo nos testes consagrados. Nem sempre ele vai ser clássico, mas ele é considerado atípico, tá? E na maioria dos lugares ele é bem mais frequente do que o típico hoje em dia. Então, vamos lá. Quem é o paciente que a gente vai desconfiar que tem o hiperadrenocorticismo, né? Qual é o fator predisponente que a gente pode encontrar? A Josi falou, a Nina. Já vou mostrar a Nina também. E aí,
É um poodle, vai ser um poodle. Dessa vez não é. Não é um poodle. Com uma barriga enorme, é esse que tem a barriga enorme, né? Uma barriga enorme, pele fina. Pois é. Então, assim, quem a gente vai encontrar essa doença? Normalmente são cães de meia idade a idosos. Não existe predileção por raça, né? Porém, assim, eles não relatam na literatura predileção por raça. Mas eu já assisti palestras de endocrinologistas, referências aqui no Brasil, que dizem que a casuística delas é maior de fêmea. Mas elas não sabem se isso pode ser uma predileção das pessoas, dos tutores, a terem fêmea. Porque elas são mais calmas, elas não marcam território. Então, isso realmente é muito difícil para a gente relatar. Tá? E quais são as raças que são predispostas também a ter essa doença? Como a Agatha já bem falou, o poodle. Né? O poodle, ele é nosso campeão. E aí a gente tem o poodle, o maltês, o spitz, o dachshund, os terriers. Então, no Yorkshire também é bastante comum. O beagle, o pastor alemão. Então, a nossa suspeita, ela já começa com a nossa ficha de cadastro. Né? A gente precisa levar em consideração qual é a raça do paciente, a idade do paciente. Isso é bastante importante. Sim. Então, além dos sinais, né? Isso. Então, vamos lá. Como é que a gente vai desconfiar que esse paciente tem hiperadreno? Voltou. Ficou tudo ok? Viu? Voltou. Tá. Então, assim, é importante que esse paciente ele tenha sinal clínico. A gente precisa investigar pacientes que têm sinal clínico e o exame físico com alterações sugestivas da doença. Não adianta a gente investigar ou fazer o teste naquele paciente que não tem sinal clínico, porque a gente pode ter um falso positivo, entendeu? Ou um falso... Então, assim, não faz sentido a gente continuar a nossa investigação se ele não tem sinal clínico. Quais são, então, os sinais clínicos que esse paciente vai apresentar? Comumente, poliúria, né, que é fazer muito xixi, polidipsia, beber muita água, e polifagia. Esses sinais, eles são clássicos, mas nem sempre o tutor ele vem com a queixa principal, né, dessa doença. Né? Olha, eu trouxe ele aqui porque ele está comendo muito, fazendo muito xixi, bebendo muita água. Não, não é comum. Ainda mais que são pacientes idosos, então esses sinais, eles são correlacionados com idade. E às vezes o tutor fala para mim assim, nossa, mas ele sempre comeu muito. E ele bebe muita água, eu acho isso bom. Ele não vai falar para você, ele não vai te dar a dica. Se você perguntar, ele bebe água, ele vai dizer, bebe. Mas aí eu sempre pergunto assim, mas você tem outro cachorro? Você já teve outro cachorro? Ele bebe mais água do que o outro cachorro? E aí a pessoa consegue, realmente, ele vai mais vezes ao pote. Ou quando é uma Um comparativo é mais fácil. Tem alguns que realmente é bem evidente, mas nem sempre o paciente vai vir tão fácil assim, né? E por que acontece a poliúria e a polidipsia? Porque ocorre um aumento da taxa de filtração glomerular e ocorre uma inibição do ADH pelo excesso de glicocorticoide. Então, justifica. E a polifagia, ela também ocorre porque esses animais eles apresentam uma resistência insulínica, né? Tanto que a insulina, ela é um hormônio de saciedade. Então, a partir do momento que aquele paciente está hiperglicêmico, ele pode apresentar a polifagia. E, comumente, esses animais, eles podem apresentar diabetes mellitus por conta de uma resistência insulínica. Ou seja, o cortisol aumentado, ele impede a insulina de agir. E aí, esse pâncreas, ele faz o quê? Ele produz mais insulina e tem uma hora que ele entra em exaustão, porque ele está tentando manter a normoglicemia. E aí,
o paciente ele acaba tendo uma exaustão pancreática e desenvolve a diabetes mellitus. E alguns cães, eles vêm para a clínica diabéticos. E depois a gente Entendi. tem que rastrear, se eles não forem bem controlados, um hiperadreno por trás, né? Uma doença de base. Uhum. Outro Entendi. sinal clínico bem comum é a obesidade, né? Eles têm um acúmulo de gordura visceral, são aqueles cães que Uhum. são bem obesos, então isso também é bem importante perguntar se de uns tempos para cá ele começou a ganhar peso. Eu sempre comparo com as pessoas, eu falo, você já tomou corticoide alguma vez? Você não se sente inchado? Você não bebe mais Uhum. água, faz mais xixi? Eu sempre tento fazer essa correlação, tá? Uhum. Também é comum o quê? O abdômen abaulado. E aí eu coloquei uma Sim. foto que tem Eu aqui. acho que geralmente quando vão procurar um veterinário, são mais por esses problemas de pele e essa barrigona do que necessariamente por ele tá bebendo água, sabe? Eu Exatamente. acho que é mais por essa questão estética do que necessariamente aqueles aspectos clínicos, né? Exatamente. O problema de pele ele é bastante evidente para o tutor. E o Uhum. abdômen, a gente consegue perceber, nem sempre o tutor percebe, mas qualquer veterinário percebe, aquele que tem um abdômen Uhum. bem clássico. Né? Então, eu botei a foto, Sim. eu não sei se está dando para ver, mas eu posso trocar. Ó, o Inverte abdômen isso. Ah. dela, não sei se consigo inverter, mas o paciente, ela tem um abdômen bem pendular. Né? Por que esse abdômen Uhum. ele fica desse jeito? Na verdade, ela tem uma fragilidade da musculatura e uma hepatomegalia. Então, a víscera pesa. E Uhum. aí ele fica com aquele abdômen. E por que fica com hepatomegalia? Por um acúmulo de glicogênio. O áudio Uhum. está baixo? Eu Não, não pra mim tá consegui ouvir normal bem. Aqui também também. uma pessoa falou. Mas, então, esse paciente ele vai ter uma hepatomegalia por conta desse acúmulo de glicogênio. E aí o abdômen ele Uhum. fica bem evidente. Eu tenho outra foto Sim. aqui que dá para ver, ó, o abdômen bem grande, ó. Ele é Bem grandão. bem grandão, bem abaulado. E aí o tutor fala, nossa, ele tem ficado barrigudo. Então, tem algumas coisas que a gente pode levar em consideração, tá? Uhum. Atrofia muscular. Outro sinal clínico comum, antes da gente falar de alterações dermatológicas, é o paciente ficar ofegante, ficar arfando. Hum. Por que isso acontece? Porque ele tem uma fragilidade também dos músculos da respiração. E a hepatomegalia Hum. comprime o diafragma. Então, às vezes Entendi. eu pergunto, e ele fica muito ofegante? E a pessoa fica, mesmo no ar-condicionado? Mesmo no ar-condicionado. Isso é uma coisa que também vale a Hum. pena a gente chamar bastante atenção, tá? E as Uhum. Sim. alterações dermatológicas que a gente pode encontrar, eu acho que eu tenho uma foto aqui. Ele pode apresentar, né, aquela alopecia bilateral simétrica, né, Uhum. que as pessoas já olham e já pensam assim, poxa, tem alguma endocrinopatia, né? Sim. Isso é comum. E Já olha aí, assim aquele cachorro meio. Já percebe de esquisito. longe já. É, Esse vai pra Bruna. vê também uma rarefação pilosa, né? Tem a fotinha aqui, ó, da outra cachorrinha que a gente consegue ver que você consegue pegar a pele e ver que a paciente tem poucos pelos, né? Uma pele mais fina. Telangiectasia, que é o que? A gente consegue visualizar as veias do abdômen, né, daquele paciente. Eu tenho uma foto aqui, Uhum. ó, para a gente falar da rarefação, que está bem evidente. E ele protege o Essa quê? poodle tá clássica, hein? Extremidade, protege cabeça e extremidade. E essa poodle chegou para mim com diabetes. Então, assim, Entendi. são coisas que a gente precisa investigar, sabe? E aqui, ó, tem essa foto também, que a telangiectasia tá bem legal de ver. Ó, então Uhum. a gente vê aquele abdômen abalado, telangiectasia, hipotonia cutânea também é comum. Eu tenho um vídeo aqui, ó, pra gente conseguir ver. Ó, a gente Ele puxa a molhando. pele, ela demora a voltar, né? É uma pele Uhum. fina, pode ter calcinose cutânea. Então,
A calcinose, ela ocorre porque esse paciente ele fica hipercalcêmico e aí ele começa a acumular, deixa eu tirar o vídeo. Ele começa a acumular cálcio na derme, nos rins, às vezes nos pulmões, e isso também prejudica a respiração do paciente. Comedões. Nossa, é tudo uma cascata, né? É uma cascata de coisa ruim. O cortisol, ele age em tudo. Então, pode vir o clássico, que é bem evidente, que qualquer um bate o olho e diz, nossa, esse hiperadreno. Mas não necessariamente o paciente vem assim, né? Também é comum ele ter piodermite por conta de uma imunossupressão. E retardo na cicatrização. Então, assim, outras alterações que podem acontecer o anestro, a paciente parar de ciclar, mucocele, tromboembolismo, ele vai diminuir a antitrombina, ele vai diminuir a fibrinólise. Então, tem algumas alterações que podem aparecer também que não são específicas, mas às vezes o hiperadreno está por trás. E alterações ortopédicas também, como, por exemplo, ruptura de ligamento, luxação. A gente teve uma paciente atendida aqui no hospital que ela chegou para fazer uma anestesia de ruptura do ligamento cruzado. E aí, quando a anestesista foi fazer MPA, né, a medicação pré-anestésica, ela teve hematoma em todos os lugares que foram feitas medicações, porque essa fragilidade muscular, ela também ocorre dentro dos vasos. Então, são pacientes que frequentemente ficam com hematoma quando ocorre uma venopulsão, entendeu? Ou a administração de alguma medicação. Então, isso são alterações que vão chamar atenção para a gente, que esse paciente, possivelmente, ele tem hiperadreno. E a síndrome de Cushing, né, que a gente chama, é quando o paciente tem o quê? Alterações clínicas e laboratoriais compatíveis com o hiperadreno. E aí a gente classifica, esse paciente tem síndrome de Cushing. E aí, vamos lá. Quando já é uma coisa atípica, sem ausência de sinais, por exemplo, você não classifica como síndrome? Não, até porque se ele não tem sinal clínico, por exemplo, é um paciente que só tem a adrenal aumentada, um pouco aumentada na ultrassonografia, e ele não tem clínica, não vale a pena você continuar a sua investigação, entendeu? Porque a probabilidade de você ter um falso positivo é grande. Então, você tem que investigar aquele paciente que tem alteração clínica e que tem alteração laboratorial. Entendi. E aí, vamos lá. Quais são as alterações laboratoriais que a gente pode encontrar? São muitas. Mas antes, eu queria compartilhar com vocês 2 casos. Porque eu mostrei pacientes bem evidentes. Né? Bem típico. Bem típico, bem clássico. Que eu acho engraçado que as pessoas dizem que não é muito comum encontrar, mas na rural a gente encontra. Então, assim, na rural ainda é frequente. A gente pega tudo lá, o hiperadreno clássico. Mas eu tenho 2 pacientes que eu queria compartilhar com vocês, tá? Vou botar a fotinha deles. Essa aqui é a Nina. A Nina é uma lhasa de 10 anos que ela não tem alteração em pelagem. Ela tem o abdômen discretamente abaulado. Mas o que a Nina é e chama atenção para mim? Ela é uma paciente diabética mal controlada. É muito difícil a gente controlar a diabetes dela. Então, me chama atenção para pensar que existe alguma doença de base que possa estar colaborando com a doença, entendeu? Fazendo uma resistência insulínica. Então, a Nina é uma paciente que a gente testou essa semana mais de uma vez. Ela já deu negativo nos testes consagrados. Então, a gente classifica como atípico. Porque ela tem os sinais clínicos, mas ela tem os exames negativos. Então, e hoje em dia, como os pacientes
os cães, eles estão mais dentro de casa, eles se tornaram membros da família, né? A gente consegue, às vezes, dar um diagnóstico mais precoce, porque o tutor, ele está vendo o paciente, ele leva sempre ao veterinário, e às vezes leva para alguma outra especialidade, e a especialidade suspeita. E aí já encaminha, já faz um exame, já começa a investigação antes dele se tornar aquele paciente clássico. E eu tenho o pessoal tá mandando um paciente. coraçãozinho aí pra Nina aí, ó. Ah, todo mundo é fã. A Nina é uma querida. E aí tem outro paciente que eu queria mostrar para vocês, que esse orc super charmoso é o meu cachorro. É o Aladim. Então, meu cachorro... TRM meu positivo. Hiperadreno. Então, o que acontece? O Aladim, eu vou contar a história mais ou menos para vocês, só para a gente poder concluir essa parte. O Aladim, ele mora com os meus pais. Perguntaram uma coisa aqui, por que os exames dão negativo? Você conseguiria explicar isso? Eu consigo explicar quando a gente chegar nos exames. Porque aí eu acho que a gente vai conseguir definir bem a angústia que é. Então, vamos lá. O Aladim, ele mora na casa dos meus pais. E como eu morava em Seropédica por conta da Rural, ele precisava fazer algum exame. E eu decidi deixar o Aladim na minha casa durante um tempo. Sim, uma semana. E aí eu reparei que, nossa, e ele convive com mais 2 cães, né? Que são as minhas filhas. E aí, assim, nesse tempo, eu vi que o Aladim bebia muita água, fazia muito xixi. E ele sempre foi um cachorro que come muito. E aí eu ainda pensei, falei, nossa, será que sou eu, como mãe, já querendo ver o problema? Mas aí eu já comecei a reparar que, como York, apesar da idade, ele já estava começando a apresentar uma rarefação discreta, um abdômen mais pendular. Quando eu virava de barriguinha para cima, já tinha uma telangiectasia. E aí eu pensei, nossa, vou pesquisar o Aladim. A gente fez a ultrassonografia, deu uma hiperplasia de adrenal. E os exames de sangue do Aladim deram teoricamente normais. Mas ele tinha sintomatologia clínica. E eu falei, não, mas eu vou continuar o meu diagnóstico. E aí não deu outra. O Aladim deu positivo no exame para hiperadreno. E hoje em dia, ele usa o trilostano, né? Ele usa a medicação e a qualidade de vida dele está muito melhor. Né? A gente vê que o Aladim está bem melhor e era um cachorro de dentro da minha casa. Então, assim, isso faz a gente descobrir os atípicos, né? A gente pega o paciente bem antes dele desenvolver uma sintomatologia clínica mais evidente, né? Então, vamos lá. Sim. Como é que a gente vai começar? Deixa eu tirar o Aladim. Eu nem sei se é chão, Agatha. Não, tá. Você sabe a hora? Você já falou 33 minutos. Então, vamos correr. Então, esse deixar eu vou falando, eu me empolgo. Então, tranquilo. Se a gente começar a pensar agora nas alterações laboratoriais que esse paciente vai encontrar, né? O que vai chamar atenção para a gente no hemograma? Ele vai ter um leucograma de estresse, né? Por quê? Porque ele está sofrendo por glicocorticoide. E aí, o que é o leucograma de estresse? É aquele paciente que tem leucocitose, com neutrofilia, linfopenia. E eosinopenia. A live do quê? Da Grace falando sobre linfopenia. Isso. Quem que ela falou? Do hiperadreno, porque aumenta a linfocitose. Então, assim, a gente vai juntando as lives. Sim, exatamente. Faz um combo. Ocorre um sequestro dos eosinófilos pela medula óssea. Né? E o que mais a gente pode ver nesse hemograma? A gente pode ver uma policitemia, trombocitose. Então, o hiperadreno, ele também deve ser uma das causas de trombocitose, né? Além da infecção, além da inflamação, além das neoplasias. Ele também é um diagnóstico diferencial para a gente conseguir pesquisar. E as alterações na bioquímica sérica, né? Que a gente consegue fazer, a gente sempre
faz de rotina. O que chama mais Eu também. atenção? O quê? Tem um menino que falou que ele repara que geralmente animal com hiperadreno tem uma trombocitose muito evidente. Eu também tenho reparado isso. Sim. Aí fosfatase lá no alto. Isso. Aí o que chama atenção na bioquímica, né? A fosfatase. Por quê? Porque a fosfatase, ela tem aquela isoenzima que vai aumentar, né, induzida por esteroides. Então, no paciente que tem cortisol aumentado, a fosfatase normalmente também está lá em cima. Lá em cima. Mas ela não é patognomônica. Ela acontece em outras doenças. Ela pode acontecer na diabetes, ela pode acontecer numa colecistite, mas chama atenção pra gente quando o paciente... Tá travado? Alguém escreveu que tá vindo? Não? Então tá. Então, é uma alteração laboratorial que também chama atenção no hiperadreno. E também pode ocorrer aumento da ALT, né? Por conta daquele acúmulo de glicogênio, ele pode diminuir o fluxo dos hepatócitos e ocorrer morte celular. Então, a gente tem uma FA aumentada, a gente tem uma LT aumentada, pode acontecer um aumento da GGT também, é bem frequente. Esse paciente, ele pode ter uma colecistite associada, né? Ainda mais porque, comumente, eles têm mais o quê? Síndrome metabólica, né? Que é o aumento de quê? Do colesterol e do triglicerídeos. O hiperadreno é uma das maiores casuísticas que a gente tem no aumento do colesterol, né? Então... Mas se não tiver esse aumento, como que você faz quando não tem esse aumento de colesterol? Amiga, continue minha investigação. Não precisa ter tudo. Mas é um paciente que você precisa fazer. E fazer com o jejum adequado, de 12 horas. Né? Para a gente poder, de fato, dar um diagnóstico de hiperlipidemia. Né? Mas se é um paciente obeso, ele já tem acúmulo de gordura visceral. A probabilidade dele ter aumento do colesterol e do triglicerídeos é muito alta. O que a gente tem que fazer é incluir esse teste na rotina dos pacientes idosos e obesos. Pra gente, porque mesmo que ele tenha o cortisol aumentado, a gente tem que tratar a hiperlipidemia junto. Né? A gente tem que fazer esse cachorro o quê? Com dieta, perder peso, entrar com medicações que vão diminuir o colesterol e o triglicerídeos. E outras alterações que a gente pode encontrar na bioquímica sérica, como, por exemplo, é a diminuição da ureia. Né? Ele tem um catabolismo proteico, ele tem aquela fragilidade muscular. Né? Então, é um paciente que essa alteração ela pode ser encontrada também. Tá? Vai ter aumento? Aumento de ureia? Diminuição. Pelo catabolismo proteico. Entendeu? Eu espero... É porque quando... Tá, eu acho que talvez seja pela alteração hepática, não? Também. Entendi. E aí, porque o fígado que metaboliza e tudo mais e produz a ureia. Isso. E outra coisa também que a gente tem que ficar de olho é na glicose. Né? Se eu disse que esse paciente ele tem resistência insulínica, a gente tem que monitorar a glicemia dele, porque ele pode ter o que é associado? Diabetes. Então, ele pode ter uma hiperglicemia. E outro exame que é bastante importante a gente fazer nesse paciente é o exame de urina, né? O EAS. Por quê? Porque esse paciente ele vai ter uma densidade urinária diminuída, às vezes menor do que 1020. E por quê? Porque ele está com aumento da taxa de filtração glomerular, ele tem inibição da DH. Então, a densidade urinária vai ser baixa, ele é proteinúrico. E aí é um paciente, normalmente o quê? Poodle de 12 anos, ele já tem os rins alterados na ultra, ele já é um cardiopata. Então é um paciente... Aí me pega uma operação renal. Exato. A gente tem que ter um carinho com quem? Com o rim. Que possivelmente já está sofrendo pelo aumento do cortisol. Entendeu? Então, o exame de urina ele deve se tornar também de rotina.
do Ih, hiperadreno. peraí, tá fazendo um barulho. Acho que seu coisa caiu, tá fazendo um barulho. Calma aí. Meu fone caiu. Problemas técnicos, gente. Pelo menos Ele o tá te tênis não trollando, tá porque ele tá doendo. fazendo vários barulhos. É, se o Thanos tivesse torto, tinha Tá, meu Deus. comido. Sim. Parou? Pronto, voltou. Voltou. Show. Era para dar uma movimentada. E aí, a gente vai ver o quê? A densidade urinária baixa, esse paciente é proteinúrico. Se ele for diabético, ele vai ter glicosúria. Uhum. E ele pode ter também o quê? Infecção urinária, né? Por uma imunossupressão. Então, é importante que a gente envie também essa urina para a cultura, né? Para a gente investigar, ele já não concentra a urina. Tem uma imunidade comprometida. A probabilidade dele ter uma infecção também é maior. E oxalato de cálcio. A gente tem cristais de oxalato de cálcio e formação por quê? Porque ele tem hipercalcemia. Eu não falei que ele pode ter formação de oxalato na bexiga, no rim, ele vai ter depósito de cálcio na pele. Então, é comum que a gente encontre também o oxalato na urina, tá? Perguntaram se também se pode ter aumento de amônia, já que esse fígado vai estar comprometido. Então, o aumento da amônia, eu não sei se o hiperadreno pode apresentar, mas a amônia também ela é muito difícil de você dosar, né? Sim. Então, ela não está dentro da rotina, pelo menos eu não costumo fazer, e esse fígado, ele está sofrendo por conta do cortisol, né? O fígado que eu vejo, a maioria das vezes também que eu atendo pacientes com hiperadreno, é que ele tem um aumento de fosfatase, ele tem um aumento de ALT por uma hepatite esteroidal. E as pessoas, muitas vezes, os clínicos entram com SAMe, silimarina, pensando num problema hepático, quando, na verdade, se você não ajustar o cortisol, você não está tirando a causa base, entendeu? Entendi. Então, você vai entrar com medicação e não vai surtir o efeito. Uma coisa é você entrar com a medicação e o tratamento para o fígado com oxidante junto. Mas sozinho, se você não tira a causa base, não adianta tratar o fígado. Entendeu? Perfeito. E aí, diante da avaliação clínica, da avaliação laboratorial, quem mais a gente precisa procurar? O exame de imagem, né? É um exame que é complementar. E aí a gente vai fazer a ultrassonografia abdominal, né, para ver os órgãos, para ver todas essas alterações que a gente já conversou. Tem hepatopatia esteroidal, tem colecistite, tem mucocele, tem alteração na vesícula urinária e o tamanho da adrenal, né? O tamanho da adrenal e o formato, ele é importante. E a gente brinca que, assim, você tem que confiar no seu ultrassonografista. E por que é importante, às vezes, a gente ter que aquele paciente e que a adrenal seja mensurada em exames de rotina? Porque não necessariamente a adrenal ela vai estar acima do limite de corte. Na maioria das vezes, vai. Mas se é um paciente que você tem suspeita e você tem uma ultrassonografia anterior, que a ultrassonografia avaliou as adrenais, você consegue perceber se elas estão aumentando de tamanho, entendeu? Então, é importante que você monitore, que você faça essa mensuração até nos seus pacientes que não tenha suspeita. Então, a gente brinca sempre com as ultrassonografistas que a gente convive, que a gente quer sim que elas sejam descritas. Mesmo que porque assim, escrever que elas estão sem alterações em topografia de adrenal, eu entendo, mas não me dá informação para mais para frente. Entendeu? Então, alguém perguntou se tem casos de hiperadreno sem alterações ultrassonográficas de adrenal. Não é comum, tá? Normalmente, os pacientes vão apresentar alteração na adrenal.
A maioria deles vai, porque essa glândula ela não está produzindo bem, entendeu? Ela está hiperplásica, ela tem um tumor, ela tem uma hiperplasia nodular, ela está sofrendo de alguma maneira. Então, a probabilidade dela estar alterada é muito maior. Então, Perfeito. vamos lá. E aí vem Sua imagem tá dando uma travadinha, mas o seu áudio tá bom, mas a sua imagem tá dando uma travadinha para mim. Vê se agora melhorou. Vou trocar a internet. Ainda tá um pouquinho, acho que às vezes é a internet. Pode ser. Agora melhorou? Eu troquei a internet. Não. Não. Mas tá bom, pode continuar, ela volta daqui a pouco. Tá. Então vamos lá. Vamos realizar. A gente tem alteração no exame físico, a gente tem alteração laboratorial. Vamos investigar o hiperadreno? Vamos. Quais são os testes de triagem que a gente precisa fazer? Então, é uma coisa que eu tive uma aula essa semana e que a neuro usou esse termo e eu vou usar para a minha vida, é o termo gerenciamento de expectativas. E é isso que eu faço com os tutores. Em primeiro lugar, 100% dos testes, assim, 100% de precisão dos testes não existe. Então, a gente precisa falar com os tutores que a gente vai começar uma investigação diagnóstica. E essa investigação, ela nem sempre ocorre com apenas um teste. Às vezes, a gente precisa associar exames complementares. É gerenciamento de expectativas. E aí eu sou sempre muito honesta com os tutores, porque às vezes eles botam uma expectativa total num teste, eu mostro para ele que o paciente tem todas as alterações e vem negativo. E aí ele me diz, nossa, deu negativo. Deu negativo, mas eu continuo suspeitando. Então, a gente vai associar outro teste. E quando a gente vai quando a gente vai conversar sobre os testes em si, a gente tem que conversar sobre sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a porcentagem que você consegue identificar o cão positivo. Então, você tem uma pequena chance de um falso negativo. Especificidade é quando você tem uma maior chance de encontrar o cão que é negativo. Então, é uma menor chance de você dar um falso positivo. E aí, nós temos aqueles dois testes. O teste de supressão por baixa dose de dexametasona. Ele tem alta sensibilidade. Então, ele é o mais indicado para aquele paciente que você tenha suspeita, com exceção de alguns que eu vou falar. Então, qual é a parte ruim desse teste? Né? O tempo. Ele precisa de um tempo para ser realizado, né? A gente aplica e precisa das coletas. Então, isso é uma coisa que acaba dificultando para o tutor, né? Então, como é que é feito esse teste? A gente aplica, a gente dosa, na verdade, o cortisol basal. A gente aplica a dexametasona na dose de 0,01 miligramas por quilo, intravenoso. Coleta o sangue depois de 4 horas e coleta um novo sangue depois de 8 horas da aplicação de dexametasona. O que eu espero num paciente normal? Se eu estou dando uma dose baixa de glicocorticoide, a hipófise vai diminuir a secreção de ACTH e diminuir o cortisol. Então, num paciente normal, ele vai suprimir o eixo. Quando eu dosar o cortisol pós dexametasona 4 e 8 horas, esse cortisol vai estar baixo. Isso é um paciente normal. E um paciente com hiperadrenocorticismo, ele vai estar alto. Por quê? Porque ele não está respondendo o eixo. Eu vou tentar suprimir, mas a hipófise está ali, ó.
produzindo a CTH. Uhum. Então, Uhum. se é por um Tá microadenoma, nem aí. por um macroadenoma, deixa essa dexametasona para lá. E aí a gente vai ter os Uhum. valores pós 4 e pós 8 aumentados. E o que dá o Uhum. diagnóstico para a gente é o pós 8 horas de Dexa. Entendi. Mas, se a gente, o que esse teste ele também pode fazer com a gente? Né? Ele pode diferenciar a origem de acordo com os resultados. E aí é uma cola que a gente tem Diferencia, que né? ter. Exatamente. Se o cortisol suprimir em 4 horas e não Uhum. suprimir em 8 horas, a origem do hiperadreno é bastante sugestiva de ser origem na hipótese. Uhum. E se o cortisol ele estiver 4 e 8 horas pós-dexametasona menor Uhum. que 50% do cortisol basal, também é sugestivo que seja de origem na hipófise. Perfeito. Se ele estiver aumentado 4 e 8, ou só 8, né, se você não dosou após 4 horas, ele pode ser tanto de origem adrenal como de origem na hipófise. Uhum. Entendeu? Mas Perfeito. a gente consegue ter uma diferenciação se vier certinho, né? Se a gente der uma sorte. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que esse teste ele não é indicado em cães que usam o fenobarbital. E o fenobarbital ele tem efeitos colaterais parecidos com o hiperadreno, que é poliúria, polidipsia, polifagia. E aquele paciente que usa fenobarbital durante um tempo, ele pode ter aumento de FA e aumento de LT. E aí, Entendi. por que eu não posso usar o teste de supressão por baixa dose num paciente que usa o fenobarbital? Porque ele acelera a depuração da DEXA. Então, se ele acelera, o que ele vai dar nos exames? Não vai suprimir. E aí ele vai dar alto. E aí eu vou dar o quê? Um falso positivo. E aí eu vou entrar com tratamento num paciente que não é positivo. E aí eu vou causar o quê? Um hipoadreno, que é o que a gente não quer. Então, se é um paciente no histórico, usa alguma medicação, usa fenobarbital, já não posso usar o teste de supressão por DEXA. E, por exemplo, naqueles animais que a gente já visualizou na ultrassonografia um tumor na adrenal, também não é indicado que a gente use o teste de supressão por DEXA. Por quê? Lembra que eu falei que o teste vai agir lá na hipófise, diminuindo a secreção de ACTH? Esses pacientes que têm um tumor, eles já têm o ACTH diminuído. Então, eles não vão responder, entendeu? A dexametasona não vai ter o efeito que a gente quer. E quando você estimular, você vai estimular a adrenal que está atrofiada. Então, não é uma forma de você dar o diagnóstico para uma síndrome de Cushing, entendeu? Nem todo tumor de adrenal, ele é produtor. Existe o feocromocitoma, existe os incidentalomas. Então, se você já localizou o tumor, talvez não seja o teste de supressão por DEXA o melhor exame para você fazer. Entendeu? E aí, vamos lá. E aí, Bruna, beleza. Deu, não suprimiu, tá alto. Você tem o seu diagnóstico. Começa o seu tratamento. Suprimiu. E aí? Você ainda continua acreditando que esse paciente tem hiperadreno. Você vai para o seu segundo teste, que é o teste de estimulação por ACTH. Esse teste o que você vai esperar de um paciente que tenha hiperadreno? Uma hiperestimulação, entendeu? Você vai esperar que esses pacientes apresentem um cortisol pós-ACTH extremamente alto,
diferente Entendi. de um paciente normal. E como é que funciona esse teste? Você coleta o cortisol basal, você aplica o ACTH sintético intravenoso ou intramuscular e coleta o sangue de 60 a 90 minutos após a aplicação do ACTH. Então, ele é mais rápido, né? Eu até Entendi. brinco com os tutores, eu falo, olha, dessa vez você não precisa ficar o dia Vai ser inteiro. rápido. Vai ser mais rápido. Mas lembra que ele não é muito sensível, ele é mais específico. Entendi. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. E fazer sempre essa associação dos testes. E esse teste de estimulação por ACTH, ele é considerado o padrão ouro para aquele paciente que tem hiperadreno iatrogênico. Por quê? Porque quando você tem o iatrogênico, né, aquele paciente que toma corticoide, no teste de supressão com Dexa, você não consegue diferenciar, exceto a Dexa, que você aplica dose baixa, o cortisol, se é um cortisol exógeno ou endógeno. Sim. E esse Entendi. paciente que toma o cortisol por via oral, Exógeno? o que a glândula pensa, né? Exógeno. O que a glândula pensa? Pô, se ele tá me dando, eu não vou produzir. Eu vou ficar bem quietinha aqui, esperando. E aí, quando você faz o teste de estimulação, esse cortisol ele vai estar baixo, né? E aí você pensa, nossa, tá baixo. Tem sinais de hiperadreno. Fez uso de glicocorticoide, isso é um hiperadreno iatrogênico. Entendeu? Entendi. Com certeza. Uma coisa que está acabando com a nossa vida, com o nosso sossego, é o ACTH sintético. Porque ele é extremamente caro, por conta da pandemia ele é importado, e aí a gente fica o quê? Com muita dificuldade de conseguir o ACTH. E outra coisa que aconteceu foi aumentar o preço, né? Porque agora a gente só tem um no mercado, eles aumentaram o preço e, consequentemente, a gente acaba aumentando o valor do exame. E com a pandemia também, ninguém está com dinheiro sobrando, né? Isso complica um pouquinho a nossa vida. Eu acho que eu entendi. Eu também não entendi. Mas eu acho que ela quis dizer, se o basal tiver alto e pós 8 horas estar alto também, mas o basal mais alto que pós 8 horas, é positivo. Ele não suprimiu. Tu pegou o hiperadreno. Entendi. Beleza. Tem aquelas duas perguntas que você me mandou sobre a questão da urina. Estavam me ligando. Tem uma pergunta que era sobre a relação cortisol, creatinina urinária. Deixa eu perguntar. Isso. Não é? Que se eu uso na minha rotina, eu não tenho... Você usa. Eu não costumo usar na minha rotina, tá? E o princípio do teste é que ele é fácil de ser feito, porque pode ser feito tem que ser feito na casa do tutor, né? Você vai pedir para o paciente coletar uma urina por micção espontânea e você vai perceber que nessa urina ela tem uma relação cortisol-creatinina mais aumentada do que um cão normal. Mas isso é um teste também de triagem. Não é um teste que é utilizado para diagnóstico. Ele pode ser até junto, né? Mas na minha rotina eu não uso. E aqui no Brasil a gente também não vê ele tão acessível. Ele não é um teste tão barato. Então vale mais a pena você ir para os testes consagrados, né? Mas eu não tenho experiência e até professores que eu tenho seguido, assim, né, que eu costumo me espelhar, eles também não usam, então eu realmente não tenho experiência. Ainda mais que na rural a gente tem uma galera que não tem um poder aquisitivo tão alto, né? Então é melhor a gente ir fazer os exames que me deem uma resposta melhor. Sim. Bom, acabaram as perguntas. Acabaram nossas perguntas. Acabou a nossa live.
Acabou, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta e quiser falar agora ou calar-se para sempre, Pra mentira. sempre. Qualquer coisa, se a gente não conseguir responder agora, a gente encaminha as perguntas para a Bruna e ela pode. Inclusive, ela tem um Instagram, que é esse aqui, Andolfo Ivete. Todo mundo que quiser seguir, tem sempre conteúdo sobre endocrinologia, clínica. Então é bem legal. E quem ficou um pouco confusa, porque realmente é normal aquela questão dos testes, a nossa live sempre fica salva no nosso canal do YouTube. Então você pode ir lá com calma, pegar o seu caderninho e anotar passo a passo, porque foi super bem explicado. E eu acho Bruna, que, muito obrigada. de nada, amiga. E eu acho que assim, é uma dúvida que todo mundo tem, né? Nem sempre eu também vou interpretar, então a gente tem que interpretar tudo sempre com calma. E aí a gente vai, pega o livro, pega o caderno, estuda o caso paciente por paciente, para a gente conseguir dar um diagnóstico e dar o melhor prognóstico também para o nosso paciente. Então, assim, para mim foi muito legal. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Foi difícil. Ó, tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Meu Deus. Ó, vamos lá. Hiperadreno atípico. O indicado é painel androgênico para confirmação da doença no atípico? A gente faz os precursores, que é o painel androgênico, e a 17-hidroxiprogesterona é uma delas, mas ele é bem caro. Então a gente começa pela 17-hidroxiprogesterona. Perfeito. Então, vamos encerrar por aqui, senão todo mundo vai ficar, não, Bruna. Se tiverem dúvida, vão lá no perfil da Bruna, sigam ela, curtam as publicações, mandem uma mensagem perguntando. Ela só vai responder se estiver seguindo. Então tá, gente. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada, Bruna. Um beijão, gente. Tchau. Hoje não tem certificado, gente. Foi mal, galera. Tchau. Beijinho, tchau. Então, assim, nesses pacientes que a gente vê que ele tem toda a clínica e mesmo assim ele dá negativo nesses exames consagrados, a gente começa a procurar precursor do cortisol, entendeu? Então, um deles que a gente já colocou dentro da nossa rotina, né, é a 17-hidroxiprogesterona ou o painel do androgênico daquele paciente, porque a gente começa a procurar precursor para poder iniciar o tratamento. A gente não pode iniciar o tratamento num paciente que é negativo, até porque é um tratamento crônico. A gente sabe que pode ter efeito colateral. Então, eu brinco que aqueles pacientes que eu não consigo fechar, não necessariamente eles são negativos, eles vão positivar em algum momento. Então, você retesta ele de 3 a 6 meses, né? O Feldman, que é um livro de endocrinologia maravilhoso, assim, ele é uma referência no endócrino, ele tem um esqueminha que a gente pode postar aqui depois. E aí, esses pacientes, a gente tem que continuar a nossa investigação, entendeu? Até porque se a gente for falar de tratamento, é exatamente isso, é uma medicação que ele vai tomar para o resto da vida. A gente tem que perceber, beleza, quais são as alterações clínicas que ele tem? É o momento da gente entrar com o tratamento? Ou ele só tem uma alteração discreta? Por isso que a gente não pode sair testando todo mundo que não tem alteração clínica. Porque o que a gente faz é tratar para diminuir sintomatologia clínica. Se ele não tem sintomatologia clínica, por que você vai tratar? Entendeu? A probabilidade de você ter um falso positivo é muito grande. Então, eu sempre sou bem honesta com os tutores e essa raiva a gente passa junto, entendeu? Porque eu também fico louca para dar positivo, né? Não pelo paciente, mas para a gente poder dizer, nossa, descobri, ele era isso. E existem doenças que elas podem sim, como é que se pode parecer com hiperadreno, né? Porque a própria diabetes aumenta, FA aumenta, LT. Então, é todo diabético que tem hiperadreno? Não, mas quando a gente chama atenção, aquele que a gente não consegue tratar, entendeu? Que a gente tem dificuldade para estabilizar. Então, é mais ou menos isso. E aí as perguntas? Vamos lá.
É possível algum tipo de hiperadreno, ACTH dependente ou não, e sem ser o iatrogênico, em que não haja alterações ultrassonográficas nas adrenais? Eu acho que essa eu acabei respondendo no meio da live, amiga. Eu falei para ela que Uhum. a probabilidade é muito baixa, né? Essa glândula ela Entendi. vai estar alterada. Então, assim, eu não posso dizer que não acontece, mas a probabilidade é bem baixa. Então, Perfeito. a ultrassonografia ela te dá bastante informação. É claro que você tem que ter aquela Gabriele, aquela Larissa, que você super Para olhar confia bem. para olhar bem e fazer a sua ultrassonografia direito. Mas Perfeito. isso é importante. Uhum. E aí? Por exemplo, como você está atendendo um animal na sua rotina, e aí você pediu alguns exames laboratoriais, e assim, tem muitos indícios, mas ele não apresenta clínica, você não vai tratar, certo? Mas você Sim, acende uma luzinha para aquele animal, tipo, opa, será que futuramente? com certeza. Por Uhum. isso, você tem que ver se ele é um paciente obeso, que não é só obeso, Uhum. entendeu? Mas Sim. você tem que acender essa luz. Você tem que começar a, a investigar se de repente ele não é um possível atípico, né? Que daqui a pouco Uhum. ele vai começar a apresentar sintomatologia clínica. Então, Uhum. isso são exames que a gente bate tanto na tecla para acompanhar de rotina, né? Uhum. Até O perguntaram qual a periodicidade dessa ultrassonografia. Pelo menos a cada 6 meses, né? Isso depende. Uhum. Se ela tiver só de check-up, você faz a cada 6. Se ele tiver outras alterações como mucocele, hepatomegalia, né? Alguma outra alteração, você faz com um período menor. Mas eu aproveito o gancho para a gente conseguir conversar. Assim, eu vou dar um curso com o Gustavo pelo Universo Uhum. Felino, que a gente vai falar exatamente do paciente geriatra, né? Dessa vez o felino. Uhum. Mas a gente vai abordar exatamente isso, a importância do check-up, né? A importância daquele paciente que vai sempre à clínica e que a partir da meia-idade a gente já tem que começar a tentar ter um diagnóstico mais precoce, né? Então, nem sempre aquele paciente, será que ele vai à clínica vacinar e você nunca pesa Uhum. ele? Ou será que uma vez por ano você está vendo que ele está engordando? Entendeu? E Uhum. aí será Entendi. que você pergunta se o tutor para o tutor, e a água, tá bebendo? Tá bebendo. Então, assim, são coisas que o nosso olho como clínica tem que começar a ficar mais treinado, entendeu? E aí eu Uhum. brinco que a Josi, que está trabalhando comigo na casa, a gente brinca que fala assim, todo mundo tem hiperadreno. Todo mundo tem hiperadreno. Aí eu falo, amiga, mas é Perfeito. porque o hiperadreno, ele tá na rotina. E às vezes as pessoas não Uhum. têm, entendeu? E aí o Uhum. meu olho já é Sim. treinado. Mas ela brinca que agora o olho dela tá treinado também. E aí? Perguntaram sobre a questão do teste. Você, quando você está desconfiando, você faz os dois testes, DEXA e STH, ou você só faz um quando não dá para fazer o outro? Eu faço os dois testes, mas assim, primeiro eu faço o teste de supressão por DEXA, né? Se não for um cachorro que Uhum. tem aquelas condições que eu falei. E aí Sim. depois, se não positivar, eu faço o teste de estimulação. E aí dá um Uhum. intervalinho entre eles, porque o laboratório demora um pouquinho, né, para poder dar o resultado, mas eu sempre falo isso com o tutor para ele não ficar insatisfeito, entendeu? E eu Uhum. sempre Sim. converso com ele, olha, pode ser que nesse primeiro teste a gente não veja o resultado que eu espero, mas eu não descarto a doença porque tudo me sugere que ele seja um cachorrinho positivo, entendeu? Eu acho que a Uhum. melhor forma que a gente tem é ser transparente com o tutor, entendeu? Eu Uhum. costumo agir dessa maneira até porque eu sinto que a gente tem um carinho por nossos pacientes, né? Então a gente também não quer ficar Uhum. fazendo exame à toa. Então é interessante Exatamente. fazer o exame junto. Uma das coisas que a gente pode fazer, já que tocaram nesse assunto,
é que quando a gente mensura a 17-hidroxiprogesterona, ela também é pós-estimulação por ACTH. E o Uhum. ACTH é caro. Então, muitas vezes, a gente pode pedir para congelar a amostra para o laboratório, porque aí, se o cortisol ele der negativo e você quiser repetir ou fazer a 17-hidrox, aquele tutor não vai ter que pagar mais um ACTH. Ou você pode fazer Uhum. junto também, entendeu? Já que a gente está com esse Uhum. problema com ACTH e o ACTH realmente Uhum. ele tem um custo mais alto. Perfeito. O menino perguntou, Andrick, é possível um animal com hipotireoidismo ter ou desenvolver concomitantemente um hiperadreno? Assim, possível, Hipotireoidismo? possível, tudo é. Mas Se for um animal que vai para rural, é ele possível. tem com certeza. Mas é comum que esses pacientes eles tenham a síndrome do eutiroideu doente, né? Então a gente tem que investigar se realmente ele é um hipotiroideu ou essa tireoide ela não está sofrendo também por conta do cortisol. E como é que a gente consegue dar essa diferença entre o eutiroideu e o hipotiroideu? Mensurando o TSH. Né? No hipotiroideu, o TSH vai estar extremamente aumentado porque ele está o quê? Tentando estimular a tireoide a produzir, que vai Uhum. estar baixo. Né? E já o eutiroideu doente, ele vai estar com um TSH às vezes normal. Então, é Uhum. até uma forma que a gente até encontra muitos animais, né, sendo tratados para hipotiroidismo, quando na verdade eles têm hiperadreno. O hiperadreno está ali, ó, Cara. querendo aparecer. Mas é sempre possível. Pergunta. O Lex falou, se for poodle, e teve Com alguém que falou, e certeza. de veterinário, com certeza tem. Se for poodle, É, chama Mel, ter 10 anos, com certeza tem. existe estadiamento para o hiperadrenocorticismo? A Não. Natália perguntou. Não? Vamos lá. Tem Num um caso onde consenso. haja suspeita. Tem um Ah, consenso tá. de Pode falar. 2013, mas é mais Uhum. antigo. Entendi. Vamos lá. Num caso onde haja suspeita em que ambos os testes, DEXA e ACTH, deem negativos, é válido refazer esses testes em uma outra época? Sim, foi o que eu falei. Se realmente você acredita que esse paciente tenha atípico, você pode começar a pesquisar os precursores. E que se mesmo eles derem negativos, você repete os testes mais para frente, no intervalo de 3 a 6 meses. E eu sempre brinco Entendi. com os tutores. Eu falo, olha, vocês não se livraram de mim, não. Eu ainda acho que ele tem. Então, você volta aqui para fazer os testes e vai cuidando das alterações que você consegue perceber. Se ele tem hiperlipidemia, vai tratando essa hiperlipidemia. Se ele é obeso, já Uhum. prescreve a dieta. Então, você não vai Uhum. simplesmente falar, ok, não tem, acabou. Não, você vai tratar as alterações que te sugeriram, né? E vai Uhum. continuar a sua investigação diagnóstica.